a igreja nunca pode deixar esfriar, irmãos, essa esperança do arrebatamento, essa esperança da volta de Cristo. Nós não podemos permitir que isso esfrie em nosso coração. Isso era o maior projeto, o maior sonho da igreja primitiva, dos apóstolos. Era o que queimava de fato, era o que ardia verdadeiramente no coração deles. Era a volta de Cristo. Havia esse desejo, havia esse anseio, havia essa esperança fervorosa no coração daquela igreja. Aquelas pessoas aguardavam de uma forma iminente a vinda do Senhor. Quando diz de uma forma iminente, significa iminente que eles aguardavam a vinda de Cristo ali a qualquer instante, a qualquer momento acontecer. Eles acreditavam que podia ser a qualquer instante, a qualquer momento. Mas, como nós sabemos, Cristo não veio naquela geração, ele não veio para aquela geração. E muitas outras gerações se passaram. E a igreja de Cristo, eu não digo a religião evangélica, eu digo a igreja de Cristo. Porque embora nós somos evangélicos, mas sabemos que, infelizmente, nem todo evangélico é a igreja de Cristo. Aliás, pelo contrário, a minoria dos evangélicos, hoje aqui no Brasil, a minoria dos evangélicos compõe a igreja de Cristo. Essa é uma verdade dura e difícil. Mas, em todas as gerações, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, esperou ansiosamente, desejosamente pela vinda do Senhor. Almejou mesmo, ansiou mesmo. Havia uma ansiedade no coração da igreja, a igreja almejava, desejava pela vinda do Senhor. Não era só um pensamento, Jesus vai voltar, não. Era um desejo, era uma alegria, era uma esperança, sabe? Aquela esperança que a pessoa tem das coisas melhorarem, das coisas folgarem um pouco mais, de um problema se resolver, do marido voltar para casa, da esposa voltar para casa, parar de se prostituir, dos filhos largarem as drogas. Sabe aquela esperança que a pessoa mantém acesa? De um doente, um moribundo, um enfermo, que está com câncer, ou está com... esperando um transplante de coração, por exemplo, e todo telefone que toca, aquela esperança, ele passa o dia com aquela esperança. Todo telefone que toca, vixe, é do hospital, é o transplante. E não é. Então ele vive na expectativa de que o hospital ligue e chame ele urgentemente para ir fazer o transplante. Então ele vive nessa expectativa. Então a igreja viveu assim, irmão. A igreja viveu nessa expectativa em todas as suas gerações. E nessa geração não pode ser diferente. A geração que nós estamos vivendo não pode ser diferente. A igreja deve desejar a vinda de Cristo. A igreja deve ansiar pela vinda de Cristo. A igreja deve viver, sabe, em torno dessa esperança. As coisas estão difíceis, irmãos. O mundo já deu o que tinha que dar. O mundo agora ele só vai se degradando cada vez mais. Só vai se deteriorando cada vez mais. Não tem esperança de melhora, porque não terá, meu irmão. A única melhora que virá será no reinado do anticristo, e será uma falsa melhora, uma falsa paz, um falso tempo de paz que virá para o mundo. Então, irmãos, as coisas estão difíceis, os tempos são angustiantes, mulheres estão perdendo seus maridos para prostitutas que se dizem evangélicas, prostitutas que se dizem mulher de Deus, estão casando com homens que estão, como eu posso dizer, estão tomando o marido de outro. Uma coisa, a pessoa chega na igreja, vem sem saber que aquilo era errado, sem saber que aquilo era incorreto, não que eu esteja justificando, porque o segundo casamento ele é errado em todas as circunstâncias. Mas uma coisa, a pessoa casou, não sabia, não conhecia, não tinha um entendimento. Outra coisa, meu irmão, você está na igreja e tu manda a mulher do outro, isso é prostituição. Isso é, além de adultério, meu irmão, é prostituição. Eu posso chamar de prostituta gospel. Uma mulher que está na igreja e está aí para tomar o marido dos outros. Então, irmãos, casamentos estão se acabando, casamentos estão sendo destruídos. Mulheres estão tomando o marido de outras mulheres dentro da própria igreja. Homens estão tomando a esposa de outros homens dentro da própria igreja.
Mulheres estão vivendo em angústia, em depressão, por causa de casos como esse, irmão, dentro da própria igreja. Um povo libertino. Algumas irmãs vivem aí exalando a sua lascívia, a sua sensualidade, meu irmão, seu mínimo de pudor, sim, dentro das igrejas. As angústias e as provações e as tentações são terríveis, irmãos. A igreja tem andado angustiada nesses últimos dias. A igreja tem andado aflita nesses últimos dias. A igreja tem andado sentindo peso nesses últimos dias. E isso, meu irmão, são as angústias que a igreja está passando. O pecado que tem se multiplicado de uma forma tão grande. O mundo sedutor e atraente que vira e mexe. Eu vejo um cristão que era fiel e agora está no mundo. Eu vejo homens e mulheres de Deus que eram fiéis na congregação, fiéis na palavra, fiéis na doutrina, pessoas que andavam em santidade, que hoje, meu irmão, estão no mundão se prostituindo, estão no mundão se embriagando, estão no mundão, irmãos, gozando desse mundo depravado, estão em orgias, estão em motéis, estão em boates, estão nas farras, nas bebedeiras do mundo, estão nos bailes do mundo. Eu vejo que o mundo, os prazeres do mundo vêm como uma correnteza forte, violenta, que vai arrastando tudo que vê pela frente, inclusive muitas pessoas que eram fiéis a Deus, e mulheres de Deus, que agora estão passando angústia porque o marido a abandonou, homens de Deus que agora estão passando angústia porque suas esposas estão lhe traindo, e abandonaram a família, o marido, os filhos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, em nome de Jesus, não permitam, não se deixem levar pelas ideias que Satanás tem colocado na mente de vocês, porque esta hora é hora de provação, é hora de grandes tentações para vocês. Não se deixem levar pelas ideias que o diabo tem colocado, do tipo, tua mulher te deixou, está aí se prostituindo, gozando a vida, está aí farriando, curtindo, e tu está aí como um bobão, vai curtir também. Não se deixe levar por pensamentos desse tipo, meu irmão. Continue aí chorando, gemendo, sim, mas esperando em Deus, porque Ele te dará a coroa da glória, a coroa da vida. Pessoas que têm se entristecido e têm se angustiado, porque têm perdido seus parentes queridos. Mães que estão deprimidas, que estão chorando, porque tiveram um filho assassinado. Pais que não têm mais o prazer de viver, porque tiveram um filho assassinado por conta das drogas. Pais que estão tentando tirar a própria vida, porque não suportam, porque perderam um filho. Homens que estão perdendo o emprego, porque estão deprimidos, porque o filho morreu, ele não consegue mais trabalhar, não sente mais paz no coração. Então, irmão, não se deixem levar pelas setas que o diabo tem colocado na mente de vocês. Você não tem que voltar para o mundo, não é a solução. A Escritura Sagrada diz que proveito ter um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo, perder a sua alma, a sua salvação. Voltar para o mundo não é a solução. Voltar para os vícios não é a solução. Voltar para a prostituição, voltar para as bebedeiras, para as farras, para as orgias do mundo, isso não é a solução para a sua vida. Isso não vai lhe trazer paz, meu irmão. Apenas Jesus, o príncipe da paz, Ele pode lhe trazer paz. Mas para que a paz dele, que excede todo entendimento, possa transbordar na sua vida, é preciso que você esteja na presença dele. É preciso que você ande na presença dele. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Jesus disse em João que ele nos daria paz. E muitos não estão tendo essa paz. Estão desempregados, não estão tendo essa paz. Estão passando problema financeiro, não estão tendo essa paz. Estão passando problema conjugal, familiar, não estão tendo essa paz. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão. E você diz, mas eu deveria ter paz, porque Jesus me prometeu paz. Você não está tendo paz, irmão, no meio da tormenta, porque você está remando com as suas próprias forças. Lembra quando o Senhor Jesus
Lembra quando o Senhor Jesus, ele estava no barco com os seus discípulos e o barco começou a encher de água? Aquele barco começou a encher d'água, começou a encher d'água, começou a encher d'água. E os discípulos estavam tentando tirar água do barco, não conseguiam, estavam desesperados. Até que por fim eles clamam a Jesus: acorda, Senhor, desperta. Senhor Jesus estava dormindo, descansando, porque ele ia ter uma jornada dura pela frente, ele ia pregar nas outras cidades onde ele estava indo. E eles disseram: Jesus, desperta, nos ajuda, nós vamos perecer. E Jesus levanta ali com toda tranquilidade e ordena ao mar: se aquiete, ao vento se acalme. E ali o mar se aquieta, o vento se acalma e vem bonança. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: como é que vocês ainda não têm fé? Vocês são muito tímidos, homens de pequena fé. Jesus queria, meu irmão, que no meio daquela tormenta, cada um dos seus seguidores pegasse um travesseiro e fosse deitar na proa do barco com ele. Mas Jesus, como é que nós vamos conseguir deitar no barco? O barco está afundando, está enchendo d'água. Mas Jesus conseguiu deitar e dormir. Irmãos, nós também nem conseguiremos deitar e dormir no meio da tormenta, sentir paz, sentir descanso, sentir repouso no meio da tribulação. Por quê? Por causa da nossa confiança em Deus. Se houver confiança em Deus, haverá paz no nosso coração. Jesus estava ali dormindo, não que ele fosse irresponsável, ou não que ele não se importasse com os problemas das pessoas, não era isso. Mas porque Jesus tinha confiança. Jesus tinha confiança e sabia que aquele barco não ia afundar, porque o Pai estava com eles ali. E se o barco viesse a afundar, ainda assim eles não morreriam, porque o Pai estava com eles ali. Então, meu irmão, o que Jesus ensinou para os seus seguidores naquele dia foi: não importa o tamanho da tormenta, não importa o tamanho da adversidade, das lutas, das tempestades, dos vendavais, dos ventos contrários, não importa se o barco está enchendo d'água, se houver confiança nele, haverá paz em nosso coração. Então quero lhe dizer, meu irmão, a solução nunca vai ser voltar para o mundo. Um conhecido evangelista do século XX, chamado Billy Graham, um dia ele disse algo interessante. Ele disse: sempre que alguém quer ir para longe de Deus, quer se afastar de Deus, o diabo terá sempre um barco preparado para levar ele para longe de Deus. Sempre que alguém quiser ir se afastar de Deus, o diabo terá sempre um barco preparado para levar para longe de Deus, irmão. Quando alguém está querendo desviar, surge um monte de amigo. Quando alguém está querendo se afastar da presença de Deus, surge um monte de oportunidades. Alguém está começando a esfriar na fé, começa a surgir várias oportunidades. De repente ele é solteiro, começa a surgir mulheres para ele sair, começa a surgir homens para ele sair. De repente ele é casado, começa a surgir oportunidade de adultério com mulheres bonitas, oportunidade de adultério com homens bonitos. De repente ele está passando problema financeiro e está esfriando na sua fé e surge oportunidades desonestas para ganhar dinheiro. Enfim, sempre que, quando você está se sentindo só, de repente surge um monte de amigos do mundo que aparentemente se tornam seus melhores amigos, mas simplesmente, mas tão somente para lhe levar para longe do Senhor. Então, sempre que alguém quiser se afastar da presença de Deus, Satanás estará com um barco preparado. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que nós cremos que faltam poucos sinais se cumprir para que Jesus venha buscar a sua igreja. Poucos sinais. Nós estamos, de fato, às vésperas do arrebatamento. Falta muito pouco para que a igreja seja tirada, para que a igreja seja arrebatada. E nós não podemos nesse momento, irmão, desfalecer. Não podemos nessa hora desanimar, muito pelo contrário. É hora de nós nos agarrarmos a tudo que temos. O que, pastor, se eu perdi tudo? Se agarrar à fé. Existe uma música que diz que se o homem pode ter perdido tudo, mas se ele não perdeu a fé, ele não perdeu nada. Não é um louvor cristocêntrico, mas é uma música que essa parte é muito interessante. Se o homem pode ter perdido tudo, mas se ele não perdeu a fé, ele não perdeu nada. Então, amados, se você pode ter perdido tudo, você pode ter perdido o seu marido, você pode ter perdido os seus filhos,
para o mundo. Você pode ter perdido a sua esposa para o adultério. Você pode ter perdido os seus bens materiais. Você pode ter perdido sua saúde. Mas se você não perdeu a fé em Deus, em Jesus Cristo, se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Por mais importante e relevante que são essas coisas, a família, o marido, a esposa, filhos, por mais importante e relevante que sejam essas coisas, mas se você ainda tem fé, você não perdeu nada. Porque a fé, ela pode trazer para ti esta tarde, meu amado, neste dia. A fé pode trazer para ti neste dia, pode despertar em ti neste dia a esperança. A esperança não de ser promovido no emprego, a esperança não do marido voltar para casa, a esperança não dos filhos serem resgatados das drogas, seria bom que voltasse, seria bom que fosse liberto, mas a esperança, meu irmão, de que Cristo volte, de que as promessas bíblicas se cumpram, de andar nas ruas de ouro, de ser revestido de glória, de receber a coroa de justiça, de ser coroado com a glória eterna e receber o corpo glorificado. Essa esperança Deus pode lhe dar pela presença do Espírito Santo, pela fé que você tem em Deus. Então não deixe a sua fé se apagar. Se você ainda tem fé, então essa esperança deve ser despertada na sua vida. Se você ainda tem fé, creia, meu irmão, creia que toda a tribulação vai passar, que toda angústia vai cessar. Todo mal que você está sofrendo agora, um dia vai findar. Um dia vai findar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, meus irmãos amados, eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Ele diz assim, no verso 1: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono, o Deus Todo-Poderoso, disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O Senhor está dizendo, João estava ali tendo uma revelação, e João disse: eu vi a santa cidade. Ela descia do céu, do mesmo jeito como uma noiva adereçada vai ao encontro do esposo, e todos ali na igreja estão ali parados, esperando. O noivo está na porta. Sim, as pessoas estão ali na igreja, as pessoas se levantam, ficam de pé, e veem a noiva descendo do carro, subindo os degraus, entrando no templo, na igreja, para se encontrar com o esposo. Do mesmo jeito eu vi a esposa descendo adereçada, sim, a nova Jerusalém, aliás, descendo adereçada como uma esposa, como uma noiva adereçada para se entregar ao seu marido. Eu vi a santa cidade, eu vi a cidade santa. João diz: eu vi, e uma voz dizia do céu, uma voz grande e poderosa dizia, no verso 3, que é o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, que Deus irá tabernacular com os homens, ou seja, que Deus irá habitar com os homens ali naquele lugar, que Deus estará ali naquele lugar, que Deus viverá naquele lugar com os homens. Tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O texto está dizendo, irmão, que a cidade santa virá, e nós iremos habitar nela, e não somente isso, o próprio Deus estará lá. Só para você ter uma ideia, em Apocalipse 22, verso 4 diz, no verso 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ele diz que além de nós estarmos lá com o Senhor, além de nós estarmos nessa cidade gloriosa, o Senhor também estará lá. E nós serviremos a Deus, e nós veremos a face dele, irmão, ninguém jamais viu, e nós veremos. Nós estaremos lá, será tão real quanto qualquer coisa que você pode ver agora. Você está vendo o que aí? Panelas, cadeiras, mesas, armários. O que é que você está vendo aí agora? Você está vendo algo, será mais real do que qualquer coisa dessa que você está vendo, porque tudo que você está vendo aí um dia vai envelhecer, vai enferrujar, vai ser jogado fora, mas a presença de Deus estará conosco por toda a eternidade. E a igreja precisa ter essa esperança, meu irmão. A igreja precisa despertar para isso, precisa acordar para isso. Verão o seu rosto. Veremos o rosto do Senhor. Ele diz que ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Reinaremos para todo sempre. Não precisaremos, não haverá noite, não haverá luz do sol, não haverá luz de lâmpada, não haverá a luz da lua, não haverá nada disso, estrelas, a glória de Deus iluminará tudo. Reinaremos para todo sempre. Na nossa testa estará o nome do Senhor, porque somos propriedade dele. Então, irmãos, Deus irá tabernacular conosco. Em breve, irmão, isso consola, nos consola o nosso coração. Muitas vezes eu fico imaginando, meu Deus, eu estou com 40 anos de idade. Passa o tempo que passar, o homem não passa de 100 anos, se passar é muito, passa pouco. Muitas poucas pessoas conseguiram chegar aos 100 anos. E eu tenho certeza absoluta que eu não vou chegar aos 100 anos, mesmo que o arrebatamento não aconteça, que nós cremos que vai ser já já. Mas vamos dizer que mesmo que o arrebatamento não acontecesse logo, sim, crendo que ele vai acontecer, eu estou só ilustrando aqui. Mesmo que eu durasse ainda mais 60 anos, irmãos, eu tenho certeza que eu não vou chegar a 100 anos. O tempo vai passar rápido, daqui a pouco nós vamos nos encontrar com o Senhor, ou pelo arrebatamento, ou pela nossa partida com o Senhor, nós iremos nos encontrar com Deus. A igreja primitiva, os irmãos estavam sendo martirizados. A história conta que eles eram martirizados de formas dolorosas, de formas difíceis, duras, aterrorizantes, eram mortes terríveis. E eles tinham o desejo de serem martirizados, porque sabiam que se partissem, quando partissem, iriam se encontrar com o Senhor. Então, amado, ele diz, o tabernáculo de Deus está pronto. E ele virá, e João disse, eu vi. Ele diz no verso 4, e lá naquele lugar, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. O que ele está dizendo? Não vai haver lágrimas, lágrimas serão enxugadas. Não haverão mais lágrimas. Não haverão mais morte. Não haverá mais pranto. Não haverá mais clamor. Não haverá mais dor, no verso 4. Porque todas essas coisas que vemos agora, as primeiras coisas terão passadas. Esse, irmãos, é a nossa esperança. Essa deve ser a nossa esperança nesse tempo difícil, nesse tempo de tribulação, nesse tempo de angústia, ou mesmo que você esteja vivendo a bonança. Não deposite a sua confiança, a sua esperança na incerteza das riquezas, porque elas passam. Mas deposite sua esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos na eternidade com Ele.
abundantemente. O Senhor nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Não me refiro ao ouro e à prata perecível dessa terra, me refiro à herança eterna. E o Senhor disse mais, no verso 5, para finalizar: e o que estava sentado sobre o trono disse. Quem estava sentado sobre o trono era Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Senhor. Eis que eu faço novas todas as coisas. Todas as coisas serão feitas novas. Ou seja, tudo, o mundo como nós conhecemos hoje, ele deixará de existir e será mudado, transformado em um mundo novo. É uma terra nova. Será algo glorioso. Deus fará tudo novo. Um mundo livre de desigualdade. Um mundo sem pobreza, sem miséria, sem calamidade, sem acidentes, sem roubos, sem furtos, sem medo. Um mundo livre de tentações e do pecado. Um novo céu, uma nova terra. Onde os cientistas vão ficar loucos quando ouvirem isso. Porque não haverá o sol. Porque o sol, segundo os cientistas, é quem é a causa da existência da vida no planeta Terra. Sem o Sol, a Terra não poderia existir. A Terra ficaria vagando solta, como um asteroide que anda solto por aí. Então, as Escrituras dizem que Deus fará uma terra nova, sem precisar de sol, e sem ter mais o oceano, o mar. Será tudo novo. Uma terra onde não haverá enfermidades, doenças, violências, onde não haverão animais devorando animais, animais peçonhentos, perigosos, que ferem os homens. Uma terra totalmente livre de tudo que é mal, tudo que é perverso, onde a paz, a glória reinará por toda a eternidade, para todo sempre. E onde nós estaremos nesse lugar, de acordo com a 1 Coríntios capítulo 15, com um corpo glorificado. Receberemos um corpo novo, de carne e osso, porém glorificado, de uma matéria que pode voar, de uma matéria que não barra diante de uma parede, feito um corpo glorificado novo, que o Senhor nos dará, para estarmos com Ele. E seremos iguais a Cristo, semelhantes a Cristo, a Ele na sua vinda. Seremos semelhantes a Ele. Assim como Cristo é, nós o veremos e seremos como Ele. Cristo Jesus é o primeiro homem ressuscitado que adentrou os céus. Ele era com o Pai desde o princípio. E Ele renunciou esta glória para se fazer homem. E após assumir a forma de homem, Ele nunca mais voltaria a ter a mesma forma que Ele tinha no princípio com o Pai. Após assumir a sua forma de homem, Ele se tornou como um de nós, para se tornar o nosso sumo sacerdote, intercessor, que sabe se compadecer das nossas fraquezas. Agora mesmo, nesse momento, Ele está nos vendo e nos contemplando diante do Pai, na presença do nosso Deus, nosso Pai. E então, Ele assumiu a forma de homem, morreu, ressuscitou e assentou à direita do Pai como um homem ressuscitado. Continua sendo o mesmo Deus que Ele foi no princípio, que Ele era desde o princípio, o mesmo Senhor que Ele é desde o princípio, mas agora também como homem. Jesus Cristo, homem, à direita do Pai. E assim nós seremos como Ele. E as Escrituras dizem que se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, herdamos a herança de Deus. E tudo que o Pai deu ao Filho, nós somos co-herdeiros juntamente com Ele. E Jesus, a Escritura diz, Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E nós reinaremos assim com o nosso Senhor. Como Ele sendo o sacerdote, somos sacerdote. E nós como sendo os sacerdotes e reis, para reinar nessa nova terra, novo céu que Deus preparar para nós.
estaremos lá com o nosso Senhor. Então, querido, essa é a nossa esperança. Nós devemos desejar esse momento agora. Uma vez eu estava pregando para um crente sobre isso, um crente de uma igreja tradicional antiga. Agora eu vou ficar com vontade de morrer, não estou nem desesperado. Não, meu irmão, não é desesperado para morrer, mas é o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Só não sentimos esse desejo quando estamos amando este mundo, quando estamos apegados a este mundo, amando este mundo. Então nós não conseguimos sentir esse desejo. Então precisamos nos prender desse mundo, das glórias desse mundo, das conquistas desse mundo, da sedução desse mundo. Precisamos nos desprender e viver uma vida de santidade e obediência, e aguardar o nosso Senhor, que em breve virá dos céus. Zelar pela presença do Espírito Santo e não deixar que o Espírito Santo venha se apagar, venha se extinguir em nossa vida, para que não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. A Escritura diz em 1 Tessalonicenses que que Ele será admirado por aqueles que o esperam. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, que quando Cristo vier, Ele será admirado para ser glorificado, verso 10. Quando vier, para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Sim, Ele será glorificado nos seus santos, quando a igreja for transformada e arrebatada, se encontrar com o Senhor, e vai ser também admirável por nós naquele dia que esperamos o nosso Senhor vir, nosso Senhor voltar. Então, meu irmão, não saia da presença de Deus. Deus sabe que os dias têm sido difíceis para você. Deus sabe das suas angústias. Deus sabe das suas dores, da sua dificuldade. Mas, irmão, não saia da presença de Deus. A recompensa eterna, a glória eterna, ela não se compara com nada que esse mundo possa oferecer. A recompensa eterna, a glória eterna, irmão, é algo incomparável, algo glorioso. Não há palavra. Paulo disse que era inefável, não tem como se explicar com palavras o que ele viu, o que ele ouviu. É como se você tivesse toda a riqueza do mundo e nunca mais tivesse problema na sua vida. Comparando mal, não tem como comparar. Porque mesmo o homem sendo rico, tendo tudo que ele deseja, que ele quer, ainda terá problemas. Terá doenças, enfermidade, enfim. Não tem como comparar. É uma riqueza incomparável. A Bíblia diz que a cidade tem ruas de ouro. As portas dessa cidade são de pérolas, uma pérola cada porta, 12 portas, a cidade é quadrada. Então, mas nós não podemos nos deixar seduzir agora pelo mundo. Não podemos nos deixar seduzir agora pela apostasia. A irmã Fátima está sempre me enviando coisas importantes. E ela me enviou aqui mais uma coisa importante hoje. Ela me enviou aqui hoje uma foto e um vídeo em uma determinada igreja evangélica onde crianças estão vestidas com roupa, um terno do Flamengo, com um terno do Vasco, com um terno de outros times, e estão fazendo uma festa nessa igreja. Uma festa, e o nome do culto que está havendo nessa igreja é o culto das torcidas, onde alguém está lá tocando um rap, um funk, um troço desses aí qualquer, e as crianças estão lá dançando, pulando, saltando, e dizendo que estão fazendo a vontade de Deus. Meu Deus, não sabemos, irmãos, aonde isso vai parar. Nós não podemos deixar seduzir por esse movimento apóstata e herege. Poxa, pastor, mas é tão divertido o show gospel. Eu sei, é um movimento apóstata e herege, é sedutor, é para carne, é para atrair pessoas carnais que não querem compromisso com Deus. Poxa, pastor, mas o funk gospel é tão bom, o forrozinho gospel é tão bom, é tão prazeroso, é tão gostoso. Eu sei, meu irmão, mas é para carne, é lascivo, é imoral, é pervertido. Nós não podemos nos deixar seduzir por isso. Poxa, pastor, mas a campanha é tão interessante, a gente vai conquistar se a gente fizer a campanha, não quebrar a corrente. Eu sei que é atraente, irmãos, mas não podemos nos deixar seduzir por nada desse movimento.
nós devemos manter a nossa esperança, não nas coisas dessa terra, mas na volta do nosso Senhor, na esperança da vida eterna. Amado, que Deus coloque essa palavra no coração de vocês. Que Deus coloque esta palavra no espírito de vocês e venha se revelar. Esse é o meu desejo. Que Deus faça uma grande obra na vida de vocês, por intermédio dessa palavra hoje. Que você venha se converter, que você venha se arrepender. Você que está frio e afastado, se volte para o Senhor, meu irmão. Você que desistiu da caminhada, se levante, retome sua caminhada. Você que por um momento se deixou vencer pelos prazeres do mundo, pelos prazeres dessa vida. Você que de repente caiu em adultério, caiu em prostituição, em desonestidade, está desviado longe do Senhor, está nas bebedeiras, nas orgias, nas farras. Meu irmão, em nome de Jesus, não é por acaso que Deus está te alcançando com essa palavra hoje. Se arrepende, volta para o Senhor, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas tem que ser rápido. Porque o tempo, irmão, o tempo está passando rápido, o tempo está se cumprindo. Então que você possa se reconciliar, que o Senhor possa verdadeiramente entregar sua vida para Jesus, que você possa de fato se firmar na presença de Deus. Eu digo na presença de Deus, se firmar no verdadeiro evangelho. Eu digo no verdadeiro evangelho, não simplesmente numa igreja evangélica, porque eu gosto daquele pastor, eu gosto daquele ministério, eu gosto daquelas músicas, a pregação é meio misturada, mas é boa. Não, meu irmão, eu digo se firmar numa igreja verdadeira de Cristo, que prega o santo e verdadeiro evangelho. É isso que você tem que fazer. Saia da Babilônia, corra da apostasia, saia das falsas doutrinas, siga o evangelho e haverá salvação para você, em nome de Jesus.